Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde queremos criar massa crítica nas agriculturas de Portugal e tudo que as envolve, tirando partido de um conferencista que vem expor o seu conhecimento e experiência. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. A conferência 2 é sobre raças autóctones portuguesas e a conferencista José Pedro Araújo, professor coordenador da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. José Pedro Araújo é licenciado em Ciências Agrárias, Produção Animal pela Universidade dos Açores, mestre em Tecnologias de Produção Animal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela em Nutrição e Bromatologia de Alimentos. É membro integrado do Centro de Investigação de Montanha, CIMO, vogal da direção da Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais e vogal da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais. É autor de livros e artigos científicos, participa em projetos nacionais e internacionais na área da ciência animal e os seus principais interesses de pesquisa passam pelos recursos genéticos animais, agricultura biológica, qualidade da carne e bem-estar animal. Tudo isto são temas um bocadinho da ordem do dia, do debate na sociedade portuguesa. Temos aqui um verdadeiro especialista para nos falar sobre as raças autóctones portuguesas. Além disso, é uma enorme honra estar aqui, é um amigo e isto vai ser um evento muito, muito interessante. Tenho uma grande expectativa. José Pedro Araújo, tenho a palavra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Antes de mais, queria agradecer ao engenheiro José Martino pelo convite de estar aqui. Dizer que é uma honra grande. Eu tenho acompanhado alguns agromeetings e obviamente que são de muita qualidade, não é? Também, por outro lado, agradecer, também dar a oportunidade da produção animal estar presente. Tivemos na semana passada uma intervenção excelente do nosso colega Carlos Aguiar, e hoje vou falar sobre raças autóctones, que é um tema que nos é querido, não é? Penso que é um tema que é abrangente, não é? Se bem que se colocam questões muito pertinentes e algumas dificuldades, mas não tenho dúvidas nenhumas que as raças autóctones têm uma potencialidade enorme. Eu tinha aqui uma breve apresentação para disponibilizar, para partilhar convosco. E especialista eu não sou, não é? Sou uma pessoa que tem se dedicado, de certa forma, ao estudo das raças autóctones e queria deixar já uma palavra. Não há uma raça autóctone mais importante do que outra. Todas elas são importantes e todas elas nos merecem destaque. Uma só breve introdução, porque eu depois vou explanar na minha intervenção, é que Portugal, apesar de ser um país pequeno, não é? Que tem uma área de cerca de 90 mil km², é um país que é extremamente rico em biodiversidade doméstica, não é? Nós vamos falar nisto, temos mais de 50 raças, entre bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves, equinos, asininos, e também temos raças de cães. Mas eu vou dar o enfoque mais àquilo que é a biodiversidade doméstica, a fauna doméstica, e, portanto, mais destaque aos bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves, e os cavalos também são importantes, mas não vamos falar tanto, não. Portanto, eu, se calhar, se concordassem, eu iria primeiro partilhar, então, a tela, a minha apresentação. Não sei se estão a ver. Estamos a ver. Pronto. Sim, excelente. Deixem-me só dar uma nota introdutória para lamentar, efetivamente, com aquilo que se está a passar na Ucrânia, não é? Porque isto diz-nos a todos e não sei efetivamente, para além do impacto que isto tem ao nível do humano, não é? O impacto que isto vai ter ao nível da economia a nível mundial. E sinceramente, oxalá isto termine
e consigamos atingir a paz. Pronto, eu vou falar especificamente de raças autóctones, e eu tinha aqui um resumo que vai basicamente focar aqui nestes pontozinhos da introdução, os efetivos animais, porque eu acho que é importante, quando falamos em raças autóctones, também termos uma noção do que é que são os efetivos animais, não é? E porque muito daquilo que se consome, quer em leite, quer em queijo, quer em carne, não deriva só das raças autóctones. E, portanto, as raças autóctones são efetivamente importantes, mas não contribuem de uma forma muito significativa, não é? Contribuem, obviamente, porque têm um papel extremamente importante, mas não são elas que garantem, digamos, a maior parte daquilo que é a produção de carne, de leite e de outros produtos e derivados que nós vamos ver. Portanto, os efetivos animais, as raças autóctones, obviamente, é o destaque. Se calhar aqui será o ponto mais importante da intervenção. Depois, 1.4, que é as atividades de divulgação e promoção das raças autóctones. Alguns exemplos, não é? Porque felizmente existem muitos exemplos daquilo que é boas práticas de divulgação e promoção das raças autóctones. E, finalmente, alguns exemplos de atividades de investigação que estão ligadas às nossas raças autóctones. Um primeiro aspecto que é importante, como introdução, é nós estamos confrontados com o aumento da população a nível mundial. Nós não sabemos o impacto que tem a pandemia, também não sabemos o impacto que têm as guerras, não é? As doenças, mas prevê-se efetivamente um aumento da população até o ano 2050 para 9 mil milhões de habitantes, e isto também reflete-se com diferenças entre os continentes, não é? Portanto, alguns continentes, se calhar, vão ter um aumento da população mais significativa do que outros. Portanto, isto também vai depender muito dos fluxos migratórios que existem entre continentes para continentes, mas prevê-se efetivamente um aumento da população mundial. Por outro lado, também sabemos que isto também é uma realidade. Prevê-se também um aumento, isto são projeções até o ano 2025, aumentos do consumo de carne de bovino, de porco, de aves, de ovinos, e, portanto, está-se a prever um aumento de cerca de 3% no consumo e basicamente também por produção de carnes destes diferentes produtos. Eu aqui não estou a colocar também o leite, porque o leite também é um caso particular, e felizmente em Portugal nós no leite, vamos ver, quando digo felizmente, é no sentido de sermos mais ou menos autossuficientes, mas sabemos de facto as dificuldades que o setor leiteiro está a atravessar, fruto do valor que é pago à produção. Uma outra constatação, penso que também é importante, e eu acho que foi muito abordada na semana passada pelo colega Carlos Aguiar, tem a ver com as condições agroecológicas que o nosso país tem, não é? E, portanto, nós somos confrontados basicamente com mais de 80% da área corresponder a zonas agrícolas desfavorecidas, não é? Com zonas de montanha localizadas mais a norte, mas outras zonas desfavorecidas localizadas depois na Beira Baixa, no Alentejo, e uma outra zona de montanha também localizada na fronteira que corre entre o sul do Alentejo e o Algarve. Só a zona do litoral é que está vocacionada mais para a produção de leite intensiva, por um lado, onde temos a bacia leiteira aqui no Ente de Douro e Minho, e depois também zonas de horticultura e de fruticultura importantes. Mas o nosso país está efetivamente confrontado com esta realidade. E esta é uma realidade com a qual as raças autóctones têm mais ou menos substituído e conservado, não é? Portanto, um outro aspecto que penso que também é importante, não é esta a realidade que nós temos no sul do país, dos montados, da dehesa, como referem os nossos colegas espanhóis, mas é aquilo que nós temos, as zonas de baldios, em zonas de montanha, e quando fazemos percursos, caminhos, passagens, visitas do turismo, e este é um percurso que eu normalmente costumo utilizar, que é o caminho que liga o Soajo à Senhora da Peneda, não é? Nós passamos pela freguesia da Gavieira Roças e temos aquilo que era tradicionalmente conhecido pelas brandas e pelas inverneiras, não é? Onde, junto das povoações, nós encontramos campos cultivados, aquilo que se chama as inverneiras, e depois temos em zonas de montanha de 1200, 1300, 1400 metros, no caso da Serra do Soajo, locais onde existiam aquilo que era designado pelas brandas, onde os animais, nomeadamente os bovinos e os pequenos ruminantes, poderiam fazer o seu percurso durante a primavera
e durante o verão. Portanto, estas áreas são extremamente importantes, não é? Isto, no fundo, funciona um bocado como economia circular, onde existe alimento para os animais, onde os próprios animais têm um papel extremamente importante no controle da vegetação. Isso também foi referido muito na semana passada pelo colega Carlos Aguiar. E, para além disso, nós temos um aspecto importante, é que fruto dos animais que nós temos, naquilo quando os animais são estabulados, de se produzir alguma matéria orgânica, e essa matéria orgânica depois vai ser fundamental, vai ser essencial para fertilizar os campos agrícolas, onde normalmente a cultura do milho existe, não é? Portanto, isto de facto é muito interessante. Vamos obter matos, vamos obter lenha, vamos obter madeira. Podemos aqui também produzir feno para alimentar os animais, mas isto parece que, do ponto de vista de sustentabilidade, parece-me efetivamente muito importante e é interessante, não é? Mas o que é verdade é que estas regiões continuam a ter sofrer um processo de desertificação. E este verifica-se não só no Alto Minho, mas também em outras zonas do norte de Portugal e também em zonas de montanha, não é? Então, eu não vou falar da importância dos baldios, mas não tenho dúvidas nenhumas que eles são extremamente importantes aqui na zona norte, na Serra do Soares, na Serra da Penena, na Serra da Cabreira, e o Carlos Aguiar, no outro dia, referiu que estes espaços tinham capacidade para alimentar muitos mais animais, e isso tratava-se daquilo que era explorar a vegetação herbácea e a vegetação arbórea, não é? Um outro aspecto que eu penso que também temos que referir, quando vamos falar na questão das raças autóctones, é a questão do consumidor relativamente às questões do bem-estar dos animais, não é? E a questão do bem-estar dos animais não é um chavão. E, efetivamente, há uma preocupação e atenção, porque normalmente só se diz que só está preocupado com o bem-estar dos animais os urbanos, e eu não tenho, de facto, essa realidade, até porque, reparem, nós muitas vezes temos uns cãezinhos em casa que estão isolados, não é? Que, efetivamente, não têm capacidade de expressar uma das liberdades, que é do animal expressar o seu comportamento natural, não é? Mas, obviamente, que nós temos de ter em consideração a questão do bem-estar relativamente à fome, à sede, ao desconforto, se os animais têm dor, lesões e doenças. Portanto, esta, efetivamente, é uma preocupação, e eu estou consciente que uma percentagem muito, muito, muito significativa dos criadores preocupa-se com o bem-estar, porque isso, de certa forma, vai se refletir, obviamente, na produção que estes animais vão ter ao nível da carne, e sabemos o impacto que o mal-estar dos animais, ou o deficiente bem-estar dos animais, pode ter na qualidade da carne durante o transporte, durante o abate, etc, etc. Relativamente aos efetivos, só para termos uma noção, porque se coloca também aqui um aspecto que é extremamente importante, já não falo da segurança alimentar, mas da soberania alimentar, não é? Porque Portugal efetivamente tem condições para produzir animais, mas nós vamos ver que não somos autossuficientes. Se calhar consumimos uma quantidade significativa de carne, que nós já vamos ver. Um dos aspectos que eu acho que é importante quando falamos de animais é os processos de formação, de educação, de envolver alunos, e muitos alunos que nós recebemos, por exemplo, na Escola Superior Agrária, são alunos urbanos, não é? Mas que ficam rapidamente fascinados quando estão a trabalhar com animais de produção. Portanto, não se trata só daquilo que é os animais de companhia, mas também de relações que se podem criar com animais de produção, obviamente, numa perspectiva de respeito pelo animal e de não estar a danificar. E reparem, também devemos ter cuidado quando lidamos com os animais. Primeiro dado que eu penso que é importante é que Portugal tem efetivamente um número muito significativo de efetivos, e aqui não estão as raças autóctones, nós depois já vamos chegar à questão das raças autóctones, mas temos aqui uma realidade que é de cerca de 1.690.000 bovinos, e aqui está a incluir vacas leiteiras, não é? Mas vemos aqui um aspecto que é importante, é que o número de vacas leiteiras, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, na direção regional em 1986, havia muito mais vacas leiteiras que vacas de carne, e hoje em dia constata-se que existe um maior número, quantidade, cerca de 507.000 vacas, outras vacas, que essa é a designação que está nas estatísticas, não é? Poderia ser vacas leiteiras e vacas aleitantes, mas esta é a designação que temos. Para além disso, também temos 231.000 porcas, isto mais em sistemas de produção intensivos, 1.627.000 ovelhas
e 256 mil cabras. Isto digamos, o efetivo que existe em Portugal. Isto não representa, atenção, não representa as raças autóctones. Claro que as raças autóctones estão aqui incluídas, porque nós depois temos que considerar animais híbridos, temos que considerar animais cruzados, temos que considerar animais de raças exóticas que vão prefazer este valor que aqui está. Também uma outra coisa que se calhar não temos noção é que a nível, isto foram dados da abate em 2020, foram abatidos cerca de 5 milhões e 300 mil porcos. Atenção, estes porcos que estão aqui abatidos, e sabemos que existe uma rede importante de abate de suínos aqui na zona entre Douro e Minho, nomeadamente Famalicão, Barcelos, não é? E muitos deles vêm da nossa vizinha Espanha, não é? Portanto, são abatidos cerca de 5 milhões, também são abatidos e se calhar as pessoas também não têm essa noção, cerca de entre 5 a 6 milhões de coelhos em matadouros em Portugal. O coelho normalmente é uma espécie que aqui não vai ser referenciada, é importante do ponto de vista dietético, mas nós não temos uma raça de coelhos autóctone. E temos aqui os ovinos e os bovinos, apesar da expressão que têm, não é? Verificamos que não chega a 500 mil de bovinos abatidos em Portugal. Isto depois reflete-se nas quantidades, naquelas toneladas, nas 97 mil toneladas de carne bovino a consumo e nas quase 360 mil toneladas de carne de suíno. Os ovinos e os caprinos têm uma expressão menos. Isto vai se refletir depois num outro aspecto importante, que é no consumo das carnes, não é? Em Portugal, cada português consome, em média, mais de 100 quilos de carne. Eu aqui estou só a reportar a carne de animais de capoeira, e aqui nós estamos a colocar o frango, estamos a colocar o pato, estamos a colocar o peru. Consome-se aqueles valores de carne de suíno, 44 quilos, não é? E depois a carne bovino, normalmente anda num valor de entre 18 a 20 quilogramas por ano, não é? Portanto, 100 quilos, mais de 100 quilogramas de carne das principais espécies, e aqui não está também colocada a carne de coelho. Portanto, isto é os valores que nós temos em consideração. Claro que se podia colocar a questão, estamos a consumir muita carne, não estamos a consumir muita carne, eu se calhar também depois poderei dar a minha opinião. Mas é verdade que nós não somos autossuficientes nas carnes. É? Verifica-se que a espécie que se aproxima mais do grau de autoaprovisionamento mais elevado é a carne de animais de capoeira, que está cerca dos 86,9%, 87%. Os bovinos, estamos numa situação muito deficitária. Não é? E aqui também temos que ver um aspecto que eu penso que é importante. Nós, quando falamos em espécie, nós temos aqui os ruminantes, os bovinos, os ovinos e os caprinos, que se calhar nós temos condições para ampliar a produção. E depois, se calhar, temos outras espécies, nomeadamente os suínos e as aves, que não sendo poligásticos, que também podem ter um papel importante do ponto de vista de valorização de alguns recursos endógenos. Um outro aspecto que eu sei que é importante tem a ver com a distribuição dos partos ao longo do ano, porque isso, no fundo, vai refletir a produtividade, a produção, quando é que nós temos produtos. E se é verdade que, no caso dos bovinos, nós, nas raças do norte, nós podemos ter partos durante todo o ano, ou seja, não há uma sazonalidade. Isto permite que haja, em alguns segmentos, uma presença contínua do produto no mercado, se a perspectiva for a produção de vitelos ou vitelões, não é? Aqui temos alguns exemplos de distribuição, no caso da raça caxena, mas outros trabalhos que já foram efetuados, quer com a raça mirandesa, com o Fernando Sousa, quer com o Virgílio Alves, no caso da raça marenesa. Ao nível da Amiba também há dados sobre distribuição de patos na raça Barosá, e eles distribuem-se durante todo o ano. Portanto, aqui estamos a falar de uma espécie que não tem sazonalidade. O mesmo não se verifica depois no Alentejo, onde normalmente já há uma maior estacionalidade nos partos. Mas, no caso dos pequenos ruminantes, assim já começa a haver alguma estacionalidade, e no caso da raça Bravia, os partos normalmente concentram-se entre setembro até fevereiro e março, e é sempre naquela perspectiva de produzir o cabrito, um cabrito que é um produto muito procurado e que normalmente é comercializado em 2, 3 épocas, mas se calhar destacamos a época da Páscoa, a comercialização do cabrito, e também no Natal, e depois também se tem que jogar, não é, com as épocas de parto, e na Páscoa, se a Páscoa é mais cedo ou mais tarde, porque estamos a falar de um feriado, de uma época, de uma quadra que é, de certa forma, flexível, não é? Especificamente falando das raças autóctones, e nós já temos aqui uma apresentação
e aparece aqui a martelenga, aparece aqui a lentejana, aparece a cabra bravia, aparece aqui a raça minhota, e não é porque estas sejam as mais importantes, porque não são efetivamente importantes, independentemente da dimensão e da produtividade. Eu penso que estaremos todos de acordo que as raças autóctones têm todas a mesma importância. E, portanto, eu gostaria, digamos, a minha opinião, gostaria de deixar este caso. Todos nós podemos consultar sites como da Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais, o site da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, podemos ir a um site da Ruralbit, e somos confrontados com esta maravilha, que é a quantidade de raças que temos, não é? E nós podemos aqui um bocado dizer qual é o número, não é? Mas 15 raças, porque há o caso dos Açores, já há Brava dos Açores que ainda não está certificada, não é? Mas temos 15 raças de bovinos, 16 raças de ovinos, 6 raças de caprinos, 3 raças de suínos, 4 raças de aves, 11 raças de cães e depois temos também os asininos e os equinos. Portanto, é de facto deslumbrante para um país que efetivamente é pequeno apresentar esta biodiversidade, não é? Mas esta questão dos recursos genéticos animais não é uma questão nacional, é uma questão internacional, não é? E, portanto, a FAO também se preocupa com estas questões da sustentabilidade dos recursos genéticos animais e, de vez em quando, faz alguns trabalhos de levantamento sobre a avaliação dos recursos genéticos animais, que é efetuado nos diferentes países e que depois os contributos desses diferentes países vão verter naquilo que se chama os tais relatórios mundiais sobre os recursos genéticos animais. E um problema que é, digamos, mundial, tem a ver com esta questão dos riscos, das ameaças e que tem contribuído para a erosão genética das raças autóctones. E aqui, se repararem, e eu peço desculpa, não traduzi isto para inglês, mas penso que é perceptível, uma delas que se diz ali é aquilo que se chama cruzamentos indiscriminados, quando fala-se em cruzamentos indiscriminados entre raças, não é? Por outro lado, também é verdade que muito daquilo que foi conseguido no aumento da produção de carne, de leite, foi conseguido com o melhoramento de algumas raças e com a utilização de híbridos comerciais, não é? Por outro lado, também houve uma intensificação do sistema produtivo. O problema também aqui das doenças. E há aqui um outro aspecto que também é muito importante, que tem a ver com o controle da consanguinidade, aquilo que se chama o inbreeding. Porquê? E isto acontece porquê? Porque a questão da consanguinidade normalmente aumenta quando as populações de determinada raça diminuem. Nós vamos falar um bocadinho sobre isto. Por outro lado, também nós fomos confrontados, e esta é uma realidade que na altura, em 2017, todos nós estamos recordados dos fogos que ocorreram no nosso país e ficámos marcados por isto, não é? Isto foram imagens que nos marcaram, de áreas, e eu não sou especialista, mas tenho a noção, e penso que todos nós temos, do papel que os pequenos ruminantes, que os bovinos, os cavalos, os equinos, os garranos podem ter, não é de resolver, mas pelo menos ajudar a controlar a biomassa florestal. E eu não sou especialista nessa área da questão dos incêndios, como é que se faz incêndios controlados, mas isto aconteceu, não é? Isto aconteceu e, de certa forma, está a contribuir para a desertificação. Também, às vezes, temos estas situações, não é? De intempéries, e se recordam de um rebanho de cerca de 300 cabras e que houve um relâmpago, não é? Que matou cerca de 68 cabras nos Arcos de Valdevez, que obviamente foi um prejuízo enorme, mas também é curioso que muitas vezes nestes momentos maus também surge a solidariedade e surgiu de autarquias, de outros criadores que ajudaram este criador, não é, a restabelecer o seu efetivo, não é? E portanto são animaizinhos que estão no monte, não é, que controlam, estamos a falar neste caso de uma raça autóctone que é a raça bravia. Isto a nível mundial, fala-se nos efetivos nestes 1.000 milhões de bovinos, 1.000 milhões de ovinos, 710 milhões de caprinos, portanto é assim, não está em causa a extinção destas espécies. Existe aquilo que se chama a lista vermelha da IUCN, que aí coloca-se, não é? Estão lá as espécies de plantas, de animais que estão ameaçados de extinção, mas ao nível da fauna doméstica essa questão não se coloca.
Agora, coloca-se sim, é a extinção de raças, não é? E, portanto, aqui, isto pode estar desatualizado, temos cerca de 1.300 raças de bovinos, 1.400 raças de ovinos e 618 raças de caprinos, e tem aqui um número de raças extintas. E a extinção de uma raça é um problema que nós teremos alguma dificuldade de resolver, a não ser que se tenha feito trabalhos de criopreservação, de sêmen, ou eventualmente, de sêmen, ou de oócitos, ou de ovócitos, vamos ver, ou de embriões. E esta apresentação que está aqui é curiosa, porque nós estamos confrontados com um pintor, com duas fotografias. Isto não é fotografias, porque isto em 1849 e 1654 não havia máquinas fotográficas. Portanto, isto é uma representação de um pintor, mas no fundo, portanto, traduzir o quê? Que era a heterogeneidade de pelagens, de raças que existiam, não é? Quando nós agora estamos confrontados basicamente com algumas raças, e aqui neste caso temos a raça Holstein, não é? E reparem, eu não estou a dizer que a raça Holstein não é importante, claro que a raça Holstein é importante, a raça Frisia é importante, como é uma raça charolesa, uma raça limousine, ou uma alpina, ou uma saarna, todas essas raças, Angus, todas essas raças são efetivamente importantes, não é? Mas coloca-se aqui uma questão que é preocupante, não é? Então, porque é que há extinção de raças para depois nós chegarmos às nossas raças autóctones? Primeiro, nós quando estamos a trabalhar em produção animal, ou trabalhamos naquilo que é raça pura, não é? E, portanto, podemos ter aquilo que se chama os acasalamentos abertos, não é? Que são acasalamentos entre animais da mesma raça, mas que não têm relação de parentesco entre eles. Isso é normalmente a situação desejável, porque se isso acontecer, eu não estou a contribuir para o aumento da consanguinidade. A consanguinidade é quando existe acasalamento de animais aparentados, e isso pode ser aquilo que se chama o close breeding, normalmente um pai com uma filha, irmãos inteiros, ou o filho com a mãe, e que normalmente dá origem a valores de consanguinidade muito elevados, ou aquilo que se chama line breeding. Não é? E, portanto, nós devemos evitar a consanguinidade, e há alguns trabalhos que estão a ser calculados, normalmente nos trabalhos que é de caracterização demográfica de uma raça. O INIAV, através do nosso colega Nuno Carolino, faz muito esses trabalhos com as próprias associações. Obviamente que é preciso ter aqui dados de genealogia da raça. Nos cruzamentos interrácicos, eu queria chamar a atenção, e muitas vezes as pessoas dizem, mas os cruzamentos entre raças é mau. Não, os cruzamentos entre raças pode ter aqui, basicamente, é para explorar aquilo que se chama o vigor híbrido ou heterose, mas podem ter fins genéticos e podem ter também objetivos comerciais. Muitas das raças atualmente existentes tiveram origem no cruzamento entre raças. Esta é uma realidade. O professor Lima Pereira, da Universidade de Trás-os-Montes de Alto, ele tinha uma publicação que era o cruzamento na melhoria das raças exóticas. Não é? Portanto, através de processos de mestiçagem, de melhoramento, observação ou substituição, nós podemos dar origem a algumas raças. Pois cada um destes processos de cruzamentos, de mestiçagem e melhoramento, tem os seus contornos e as suas definições e as suas formas. O que normalmente o criador está interessado é fazer aquilo que se chama o cruzamento simples ou terminal, que é cruzar duas raças, e depois os produtos, os filhos, os F1s, vão ser abatidos. Ou, eventualmente, fazer aquilo que se chama o triplo de 2 níveis, que é duas raças cruzam, os F1s machos são abatidos e depois os F1s fêmeas são novamente cruzadas com uma terceira raça, e os F2 serão depois todos abatidos. Isto sempre na perspectiva de explorar quer a heterose individual, quer a heterose materna das vacas cruzadas. Portanto, há uma panóplia de cruzamentos que podem ser efetuados. E os cruzamentos são importantes, podem ser estruturantes, algumas raças estão a utilizar isso, desde que portanto, eu não vou cruzar indiscriminadamente todas as fêmeas de uma determinada raça, não, mas eu posso, no efetivo, utilizar algumas raças para cruzamento, desde que eu tenha a preocupação de manter um efetivo que seja suficiente para conservar uma determinada raça. Portanto, esse processo de conservação é efetuado ao nível do criador, mas também a própria associação de criadores, que detém o livro genealógico, tem aqui um papel extremamente importante no sentido de contribuir, ajudar, colaborar, dar conselhos, não é? Opiniões aos criadores que nela trabalham. Portanto, há aqui um problema de extinção de raças. E esse problema de extinção de raças é tão mais evidente quando nós estamos a trabalhar com populações reduzidas. E aqui sim, nós daqui um bocadinho vamos ter a noção dos efetivos que cada uma das raças tem, não é? Pode não ser um valor real no sentido de ser rigoroso, mas vou-vos apresentar alguns dados que foram consultados
no site da Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais, onde podemos ficar com uma ideia dos efetivos que existem. Mas aqui vejam o que aqui está referido outra vez. Populações reduzidas, consanguinidade, diminuição ou perda da variabilidade genética, isto vai se refletir na redução da performance do animal, menos reprodução, maior mortalidade, isto vai contribuir para a diminuição das populações e, portanto, isto é uma pescadinha com o rabo na boca. Portanto, nós populações, normalmente, estão condenadas à extinção. Mas eu até penso que o engenheiro, tivemos, não sei se foi há um mês mais ou menos, tivemos o grato prazer de ter lá o engenheiro José Martino na nossa escola, não é? Fez lá uma comunicação excelente e tivemos a oportunidade de depois partilhar alguns pósteres de raças autóctones, não é? E temos aqui, efetivamente, estes pósteres que foram publicados e estão aqui para ser disponibilizados para quem quiser, não é? Foram produzidos, infelizmente, por um colega que faleceu, mas conseguiu fazer estes desenhos técnicos excelentes e estes desenhos técnicos depois foram, digamos, submetidos à aprovação dos secretários técnicos das diferentes raças e tivemos esta maravilha. Isto simplesmente é para fazer a divulgação das nossas raças autóctones. Neste caso já estamos com o póster dos suínos, que é um póster relativamente pequeno, porque nós temos 3 raças autóctones, temos o Bízaro no norte, temos a raça alentejana no sul e depois temos um malhado de Alcobaça. Depois temos que fazer também das galinhas, da amarela, da pedrez, da preta, da branca, não é? Mas temos esta delícia, não é? Esta maravilha que é vermos raças autóctones espalhadas pelo nosso país. Dizer qual é mais importante, não, todas elas são importantes, não é? Mas há aqui de facto uma diversidade e elas podemos dizer que elas estão espalhadas por todo o território nacional. Esta questão da divulgação das raças autóctones é um processo que, por acaso, os CTTs já aderiram, não é? E, portanto, foram editadas tem 2 edições de selos temáticos com algumas das nossas raças autóctones. Aqui houve uma preocupação, penso que foi estratégica, não é? De não diferenciar raças norte, raças sul e também espalhar isto pelas raças que não quer dizer que sejam as mais importantes, não é? Mas temos a barrosá, temos a mortelenga, depois temos a cabra algarvia, temos a serrana, portanto temos aqui uma série de serpentina, portanto todas elas muito importantes. Para além disso, este ano a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e a CAP publicaram, e este catálogo está disponível na net, não é? Um catálogo oficial de raças autóctones portuguesas, não é? Tem uma informação resumidamente das características morfológicas da raça, não é? Das diferentes raças, e parece-me que é muito interessante. Mas, reparem, nós se temos raças, há um trabalho que tem que ser efetuado. E esse trabalho tem que ser efetuado a 2 níveis. Se forem raças com efetivos muito reduzidos, não é? Temos que pensar na perspectiva da conservação dessas raças, não é? Mas também, uma das melhores formas que nós temos para conservar uma raça é fazer o melhoramento dessa própria raça, no sentido das suas características morfológicas e funcionais também melhorar. Portanto, parece-me óbvio que quando se vai falar nisto, e se pretende também fazer a manutenção da variabilidade genética, que estes 2 processos devem ser complementares, os processos de conservação e de genética. Tudo isto que é de processos de programas de conservação e melhoramento é a própria Associação de Criadores de uma determinada raça que tem que submeter à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, digamos, o seu processo de conservação e de melhoramento e depois tem que desenvolver atividades no campo, recolher dados, caracterizar os sistemas de produção, caracterizar a estrutura demográfica, fazer programas que estão aqui referenciados, de determinação de parâmetros genéticos. Isto é extremamente importante. O papel do secretário técnico de uma raça é essencial, não é? Mas mais importante que os animais, e eles são importantes, são os criadores. Sem os criadores, não é muito fácil, efetivamente, envolver estes processos de conservação e melhoramento. Porque há várias formas de fazer conservação, in situ e ex situ, mas eu sinceramente acho que a melhor forma de conservar os animais e as raças é nos seus próprios locais. Se bem que há outras formas de conservar e elas também são importantes. Então, isto aqui é como está referenciado um programa de conservação. Isto está numa portaria, não é? Que está referenciado, não é? As ações de conservação a desenvolver, conservação in situ, quais são as formas de conservação dos animais, e agora nós vamos entrar aqui naquilo que se passa em Portugal, não é? E há aqui um aspecto
que também me parece importante, que é algumas destas raças são objeto de medidas de apoio, de conservação, estamos a falar só de conservação, não é? E esses valores de conservação, que estão aqui referenciados, 200 euros cabeça normal, 140 ou 100 euros, depende muito do grau de risco que determinada raça tem. Portanto, nós estamos aqui a ver que, por exemplo, no caso do bovino, já há aqui 4 raças que estão fortemente em risco. Nós depois podemos até referir qual delas é, qual o nome delas, porque isso está em portaria, não é? E estes valores são dados. Portanto, uma vaca é uma cabeça normal, uma porca é meia cabeça normal, portanto, corresponde a 2 porcas, uma ovelha ou uma cabra são 0,15, portanto, esta ajuda não é à cabeça, esta ajuda é sempre à cabeça normal e, portanto, nós temos que converter o número de cabras, não é? Porque normalmente o número de cabras, ou também de machos, não é? De cabras, de ovelhas, de porcas, em cabeças normais, e isto é uma ajuda. Esta portaria de 2015 refere, efetivamente, estão identificadas os diferentes níveis de risco de extinção, e nós aqui podemos ver umas que têm grau C, outras grau A. As grau C são aquelas que estão menos ameaçadas, as que estão com grau A são aquelas que estão efetivamente mais ameaçadas. E aqui estão as raças, estão aqui as raças referidas. Atenção que isto aplica-se ao território continental, não é? Porque no caso dos Açores há outras medidas do programa dos Açores, não é? E aí está-se a falar, no caso dos bovinos, estamos a falar no ramo grande, mas temos o burro da Graciosa, não é? E temos, por exemplo, o pónei da Ilha Terceira, não é? Na Madeira, também penso que está a haver um esforço do governo da Madeira também para criar e constituir uma raça de bovinos, não é? Mas isto ainda está. Nós aqui, no caso dos bovinos, temos aqui as nossas 16 raças de bovinos. Aqui neste caso 15, porque falta-nos a Brava dos Açores, não é? Mas temos aqui situações dramáticas. O caso da raça Algarvia, o caso da Garvonesa, da Jarmelista, não é? Com menos de 500 animais. Isto de facto é preocupante. Mas temos aqui outras raças, como é o caso da Martelenga, da Alentejana, não é? E depois menos a Minhota, a Barrosá, a Brava de Lide, a Cachena, não é? Que têm, mesmo assim, valores superiores aos 5.000 fêmeas. Eu agora quero pedir desculpa de uma coisa, que é o seguinte: normalmente, na questão dos efetivos, os machos são importantes. Mas mais importante, não é, são as fêmeas, porque no fundo são estas as minhas unidades produtoras. Os machos são importantes porque se eu quero, efetivamente, e nós sabemos que o macho é importante do ponto de vista genético, porque uma fêmea normalmente tem um parto, não é? Um macho, eu consigo tirar de um macho, se cobrir 40 fêmeas, eu consigo tirar 35 vitelos do mesmo macho, não é? Portanto, o macho é efetivamente importante. Mas eu peguei nestes dados aqui e vamos ver aqui uma coisa. Reparem, estamos a falar em linha pura, não é? Nós estamos a falar um bocadinho cerca de 1 milhão de vacas, não é? Se isto é verdade, não é? Eu estou aqui a falar, no caso das raças autóctones de bovinos, de 102 mil vacas adultas, das quais, reparem, eu posso ter as vacas adultas, mas depois tenho só algumas vacas que estão inscritas no livro de adultos, naquilo que é o livro genológico, não é? E esse valor é relativamente inferior. Estamos a falar, no caso das raças autóctones, de um número superior a 7.500 criadores. Eu acho que este número é extremamente importante. Agora, este número de 7.500 criadores são criadores que estão espalhados por todo o território nacional, não é? E, portanto, também, não é só olhar para os efetivos, mas também temos que olhar para os criadores. Portanto, aqui há diferenças entre raças, não é? E, portanto, este número de animais que aqui está reflete, no fundo, aquilo que nós vemos aqui, no caso da Alentejana Grau C, e que vai, nitidamente, receber 100 euros por cabeça normal. Eu não sei o que é que vai acontecer no próximo quadro comunitário de apoio, mas penso que as medidas de ajuda à conservação vai continuar. Podíamos... e agora também uma outra coisa curiosa, é que uma coisa é as vacas, não é? Outra coisa é que há uma realidade completamente diferente. É que daqueles criadores que nós referimos ali, dos 7.558, onde é que eles estão? Está aqui anotado azul, e nós verificamos que é no norte. Estamos a ver o caso da raça da Rosá, no caso da raça Minhota, na Aroquesa, não é? Na Maronesa, as raças do norte são aquelas que têm maior número de criadores, não é? Maior número de criadores, mas que têm depois, em termos médios, um número de vacas relativamente reduzidos. Está bem? Em termos médios, esta conta foi comparando, dividindo o número de criadores
as vacas pelo número de criadores. Portanto, dá valor. É claro que nós temos aqui criadores com 40 vacas, barrosás, ou 50 vacas, e na raça minhota também isso acontece. Mas em termos médios dá isto. É claro que depois vamos para o sul, e no caso da raça alentejana, nós temos aqui valores médios de 90 vacas. Na Brava Elite, 70 vacas, mas isto, e na Preta, 80 vacas, na Morcolenga, 68 vacas em termos médios. Mas isto é a realidade que nós sabemos, não é? No norte, pequenas explorações, muitos criadores, não é? E se calhar isso não reflete depois o efetivo total. Acho que também é importante, quando nós falamos nos bovinos, fazer caracterização e termos dados importantes relativamente àquilo que é a idade ao primeiro parto, o intervalo entre partos, o peso dos animais, e aqui também há diferenças, não é? Nós sabemos a raça caxiana, que é uma raça de montanha, não é? Cujo peso não tem nada a ver com uma raça minhota ou com uma raça alentejana, cujos pesos são significativamente mais elevados. Isto também se reflete depois no peso dos vitelos, não é? E isto varia também, efetivamente, entre raças, mas, relativamente ao peso dos vitelos, é muito importante o peso aos vitelos, sim, mas é relacionado também o peso dos vitelos com o peso da mãe. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo, é que mais importante que o peso dos vitelos é a facilidade de parto de uma vaca. Isto é extremamente importante. No caso dos ovinos, também acontece-nos a mesma coisa. Nós temos aqui 16 raças e temos aqui situações mais preocupantes no caso da churra algarvia, na badana, na churra do campo, que está em Trás-os-Montes, na Saloia, mas temos aqui situações, e temos aqui se calhar a situação menos preocupante, mas que foi fortemente afetada nos incêndios de 2017, que é o caso da Serra da Estrela, e que tem um produto que nós sabemos que é o queijo da Serra da Estrela, não é? E, portanto, aqui, e depois temos aqui a churra da terra quente, e, portanto, aqui raças localizadas em Trás-os-Montes que também são importantes. O queijo de Rincho, a churra da terra quente, são raças extremamente importantes. A bordaleira de Entorno e Minho aqui mais no norte, e aqui no Entorno e Minho, e a churra do Minho. Temos 1114 criadores, não é? E aqui os efetivos já são maiores, não é? Já estamos a falar de cerca de 239 ovelhas, mas isto também varia muito de raça para raça, não é? Nos caprinos são menos raças, são 6 raças. Temos a raça serrana, e curiosamente a serrana tem alguns ecótipos, tem 4 ecótipos, não é? A jornalista, a transmontana, a ribatejana, e falta-me aqui uma outra, mas são 4 ecótipos que a raça serrana tem. Aptidão, carne e leite. Nos ovinos também, peço desculpa, esqueci-me de dizer, aptidão, carne e leite, depois varia muito de raça para raça. A serpentina, a preta de Montezinho, a charnequeira, a bravia e a algarvia, não é? E aqui também se verifica que o número de animais, o número de cabras, também varia muito. E no caso da raça bravia, curiosamente, verifica-se que tem um número elevado de cabras por criador. Isto porquê? Porque há 2 zonas importantes na produção da bravia, que é a zona de Jerez e a zona de Vila Pouca da Guiar, onde existem rebanhos com alguma dimensão. Alguns deles aqui existem com 300 cabras, aqui nesta zona da Serra do Jerez, portanto no concelho de Terras de Bolo, não é? E é isto que nós temos. Eu aconselho vivamente a quem puder, ou quem agradar, visitar fotografias de raças, não é? Ter a ideia do que são as nossas raças do ponto de vista morfológico, visitar este site da Ruralbit, não é? Que é Ruralbit Raças Autóctones, e tem um espólio de fotografias que eu acho excepcional, não é? E tem a informação que também penso que é importante. Se repararem, aqui tem um mapa de Portugal e onde se localiza maioritariamente os efetivos das diferentes raças, neste caso da bravia, a preta de Montezinho. Portanto, preta de Montezinho, estamos a falar no Parque Natural de Montezinho, falar basicamente no concelho de Bragança e no concelho de Vinhais. Podemos falar da raça serrana, que está espalhada a nível nacional, pela zona norte e pela zona centro. A raça algarvia, que eu, do ponto de vista morfológico, também é para aptidão carne-leite, eu acho que é lindíssima, não é? Do ponto de vista morfológico, de pelagem e de cornos, acho que é qualquer coisa delicioso. A charnequeira, também para produção de carne, não é? E temos a serpentina também, que eu acho que é uma raça lindíssima, que está localizada mais na zona do Ribatejo. Nos suínos temos 249 criadores, mas digamos as 2 raças mais importantes do ponto de vista de efetivos é nitidamente a raça alentejana, e temos a raça Bízer, e temos o malhado de Alcobaça, que está a ser trabalhado, e cujo secretário é o nosso colega António Vicente, que é docente na Escola Superior Agrária de Santarém. 249 criadores, e aqui nitidamente existem mais criadores de bízaros do que existem criadores da raça alentejana. Porquê? É a mesma questão. Estamos a falar, no caso da raça bízara, localizada a norte, pequenos criadores.
No caso do Alentejo, normalmente são menos criadores, mas têm maiores efetivos. Nas aves, temos esta situação também, cerca de 4, isto é no registro só técnico, 4.000 na preta, 4.000 pedreiros portuguesa, 1.800 branca e a amarela 3.604. Temos aqui também o número de criadores, e não um número significativo, cerca de 779 criadores. E já agora, desculpem, estes valores que vamos ver à frente, não é, estão aqui referenciados, que eu somei, não é, que é que eu fiz, com base nos dados que tinha da Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais, que são atualizados, e a maior parte deles está reportada a 2020, alguns 2019, portanto aqui basicamente é 2000 e 2019, muitos criadores também podem ser simultaneamente criadores de vacas e criadores de ovelhas, portanto eu não consigo fazer essa diferenciação. Portanto, foi mesmo somar, não é? Mas vejam que, efetivamente, a espécie mais importante são, sem dúvida, os bovinos. Os bovinos de raças, criadores de raças autóctones. Mas temos esta realidade. Criadores, temos raças, umas mais ameaçadas, há, digamos, um programa de ajuda, de conservação a estas raças, que eu tenho quase a certeza, se essas medidas se desaparecerem, eu tenho a impressão que isto vai-se contribuir muito para a extinção de muitas raças, e não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso, não é? Portanto, não estou ligado a planeamentos, não é? Mas falando com alguns criadores, se essas medidas deixarem de existir, temos aqui problemas graves. É muito gratificante, não é? Aquelas pessoas que vão a feiras, que vão a concursos, não é? Ver estas delícias, e aqui no Norte, por exemplo, que podemos falar no Norte, também podemos falar no Sul, uma feira de vinhais, de Montalegre, a Melgaço, uma Agro, ou uma Expo Voga, portanto, uma série de feiras que nós temos a oportunidade de gostar estes produtos, não é? São efetivamente uma maravilha. E ver os animais em vivo, e depois tem estas atividades lúdicas de chegas de bois, no caso da raça Barrosar, não é? Portanto, isto efetivamente é importante. Fica aqui esta referência que há efetivamente este organismo que é extremamente importante, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é o organismo que superintende o programa, a aprovação dos programas de conservação e melhoramento, a Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais. Existe também este Fórum Regional para suportar, que é um organismo europeu, que também penso que é importante, que fica aqui esta referência, que vale a pena, e depois a ANIDOP, a Ruralbit, portanto há uma série de instituições que estão ligadas a esta questão dos raças autóctones. Depois vem aqui um problema que é a questão da comercialização, e depois já vamos entrar nas DOPs e nas IGPs. Pronto, passa publicidade, não é? Mas sabemos que existe o Clube de Produtores da SONAI, e nós, em algumas superfícies, nós conseguimos depois comer a IGP dos Açores, a carne alentejana, a carne minhota, a carne mortelenga, que depois pode ser sob várias formas, de bife, de costeleta, de almôndegas, pronto, de várias formas. Um aspecto que é importante, e este aqui é um dos problemas que nós temos, é que nós estamos confrontados nas raças autóctones muitas vezes por efetivos reduzidos e não temos escala, não é? E houve um trabalho aqui que eu penso que foi importante, este projeto que está aqui referenciado, de Portuguese Beef, um contributo para a internalização da carne de bovinos, não é? Uma ação de demonstração e administração de atividades que, curiosamente, isto foi realizado em alguns países, está aqui o Canadá, a Holanda, a França, a Alemanha e a Inglaterra, e que no fundo conseguiu juntar raças autóctones aqui do Norte. No caso da Arauquesa, a Barrosá, a Caxena, a Marinhoa vamos considerá-la do Norte, apesar de estar no distrito de Aveiro, não é? A Minhota e a Mirandesa, não é? Portanto, no fundo, não sei como é que nós vamos resolver isto, se arranjarmos um chapéu às raças do Norte, ou mantendo sempre a identidade das raças, que penso que isso é importante, não é? E portanto, isto depois foi objeto de degustações em vários pontos no Canadá, em França, não é? Pronto, mas isto, eu não tenho dúvidas nenhumas, quando as pessoas degustam e provam carnes de raças autóctones, ficam sempre maravilhadas. Um outro, penso que também, se calhar, não está a ser devidamente explorado, não é? Nós conhecemos os caminhos de Santiago, não é? Que ganham uma expressão muito importante, o caminho português, nomeadamente, não é? E também, reparem, falámos nos caminhos de Santiago, mas também podemos falar nos caminhos de Fátima, não é? E, portanto, eu acho que se calhar seria interessante nos caminhos também referir os restaurantes que comercializam carne de Caxena, ou carne de minhota, ou carne da Marinhoa, seja qual for, ou carne maronesa, não é? E agora vamos aqui para outro aspecto que tem a ver com, com as DOPs.
Portanto, nós temos aqui uma série de DOPs e de IGPs, não é? Eu não vou estar a explicar o que é DOP e IGP, não é? Portanto, são processos diferenciados, todos eles são importantes, mas nós em Portugal, e se quiserem consultar o site da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, vocês conseguem chegar aos diferentes tipos de produtos que estão, se são DOPs ou são IGPs ou são ETGs, não é? E estão lá referenciados como é que o caderno de normas, qual é a especificação, qual é o agrupamento de produtores, qual é o organismo de certificação e controle, como é que eventualmente alguns produtos podem e devem ser confeccionados. Mas, infelizmente, não é? Nós verificamos que estes produtos, os DOPs e IGP, têm ainda uma expressão muito reduzida, não é? Isto representa cerca de 2% no caso dos bovinos. Ou seja, aquilo que se produz de carne, não é? O contributo das DOPs e DGPs representa só uma fatia muito reduzida de 2%. Mas pronto, é 2%, mas isto também tem um valor, e isto vou-vos dizer que estes valores fui obtê-los no site do GPP, também está colocado também no site da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que tem a ver com os inquéritos que são efetuados anualmente e são publicados aos agrupamentos de produtores com DOPs e IGPs. E isto não se aplica só aos produtos de origem animal, também se aplica também ao azeite, por exemplo, às frutas, também se aplica, não é? E, portanto, nós temos aqui valores que são mais residuais no caso da carne de suíno, que não tem grande expressão. Mas vamos ver que muitos dos produtos que estão referenciados como DOP, não é? E normalmente quando se fala em DOPs, normalmente associa-se mais a uma raça. Não tem que ser assim, mas normalmente é. Vejam que nós temos o borrego da Serra Estrela DOP, que aparece ali com os valores de comercialização, e a raça que está ali referenciada é a Serra da Estrela. O borrego de Rincho é a Churra da Terra Quente. No caso do cabrito transmontano, que é o único exemplo que nós temos, está a raça serrana. Ou seja, há muitas DOPs e IGPs que, apesar de existirem, não estão a ser objeto de produção. E aqui nós temos... Foi um trabalhozinho, isto deu um bocadinho de trabalho a produzir estes 4 ou 5 quadros, não é? Mas no fundo reflete o quê? Que no caso dos bovinos, nós temos 13 produtos, e dos quais 10 são DOPs e 3 são IGPs. E no caso dos bovinos ainda é se calhar a situação menos preocupante, porque, reparem, há aqui 3 que não foram objeto de produção, que é o caso da carne brava do Ribatejo, a carne de charneca e o carne de bovinos do Lameiro de Barroso, que já não está a ser comercializado. Mas nas outras raças, no caso dos ovinos, verificamos que algumas não estão a ser objeto de comercialização. E nos cabritos, reparem, nós temos aqui um que é DOP, felizmente, que é o cabrito transmontano, e este sim está a ser objeto de comercialização. Eu tenho o agrupamento e temos depois uma série de IGPs que não estão a ser objeto de produção. Portanto, esta é uma preocupação. Portanto, nós temos efetivamente, está aprovado que estes produtos são efetivamente excepcionais, mas não estão a ser objeto de produção. Ao nível dos queijos, e também acontece também o mesmo, e felizmente nos queijos, quer o queijo Serra da Estrela, também um queijo que também é muito importante, que é o queijo de São Jorge, que também está a ser comercializado e tem valor. No caso dos bovinos, nós temos aqui quase tudo DOPs. Só que no caso dos Açores, que é a carne dos Açores, que é uma IGP, porque depois permite o cruzamento entre a raça Frisia e a raça Charolesa e a raça Limousine, portanto, uma série permite os cruzamentos. Verifica-se que no caso do Norte existe um maior número de criadores, não é? O caso isto é um exemplo, no caso da carne arauquesa, tem 395 criadores que estão, digamos, associados ao agrupamento de produtores, mas a produção são 109 toneladas, enquanto que no caso da carne alentejana temos 59 criadores, e vocês podem ver a quantidade de carne que efetivamente, porquê? Porque são normalmente criadores com o maior número de animais. Portanto, isto é verdade, não é? E há este problema, que é metade dos criadores, metade dos agrupamentos não registaram produção, não é? Há uma grande diversidade de produtos certificados, mas uma valorização pelo mercado que é reduzida, infelizmente, não é? Há um problema de dependência da grande distribuição, porque também tem a ver com a questão da escala, não é? E eu peço desculpa, não é a minha área, esta questão dos marketings, da comercialização, não tenho, não é? Mas não tenho dúvidas nenhumas que estes produtos têm nome, têm história e têm efetivamente qualidade. E estão ali referenciados
alguns aspectos que têm a ver com a diminuição da burocracia e custos de sistemas de certificação, não sei como é que se resolve isto, não é? Mas efetivamente é colocado. Um outro componente que também penso que é importante é a questão da agricultura biológica, não é? E há uma estratégia de apostar na agricultura biológica, e há produtores, mas há produção, mas depois há uma dificuldade de depois consumir produtos de agricultura biológica da parte de origem animal, não é? Isto também é uma realidade, não é? Portanto, nós temos aqui uma produção animal biológica, há uma série de regulamentos, e o último regulamento foi em 2020-464, na agricultura biológica, isto começou em 91, só em 99 é que apareceu, em 1999, é que apareceu o regulamento da produção animal, não é? E que só em 2007, digamos, depois houve a fusão dos dois, que resultou no 889 de 2008 e, portanto, em 2018 e 2020 nós temos, digamos, o regulamento de discussão do modo de produção biológico, não é? E fica esta nota, não é? Porque, reparem, os próprios regulamentos referem a questão das raças autóctones, não é? Portanto, incentivar a conservação das raças raras e autóctones em risco de extinção. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que também este modo de produção também pode ser uma forma, desde que valorizada, obviamente, de contribuir para a conservação das raças autóctones. Finalmente, Engenheiro Martins, eu peço desculpa, não sei se me estou a alugar, mas falta-me só mesmo aqui um aspecto que também penso que é importante, tem a ver com a investigação. Professor, não há problema. Posso continuar? Sim, à vontade. Pronto. À vontade. Está a ser extremamente interessante, didático e, sobretudo, inovador, porque são dados que não há conhecimento sobre eles e, portanto, permite-nos ganhar massa crítica. É assim, existe, só que se calhar não trabalhar. Não estão compilados, claro. Não, é? Claro. Não estão compilados e, portanto, aqui foi, digamos, um tratamento que fiz pessoalmente, não é? Mas essa informação existe, não é? Agora, reparem, eu lembro-me de um professor meu, que foi o meu orientador de doutoramento, que é o professor Luciano Sacha Garcia, que infelizmente já faleceu aqui há uns anos atrás, e havia muita gente que dizia que ele era o pai da raça rubra galega, não é? Portanto, foi meu orientador, eu aprendi muito com ele, e ele disse uma coisa que também é importante, que é, se nós queremos conservar e promover uma raça, nós temos que falar dela. Mas falar no bom sentido. Mas falar também é outra coisa que é importante, que é estudar e ver que características é que essas raças têm, o que é que elas têm de bom, o que é que elas fazem, que contributos é que dão para a sociedade. Não é? E, portanto, a investigação é essencial. E eu tenho alguma tristeza, porque quando eu terminei a minha licenciatura em 1986, fui trabalhar para a Direção Regional da Agricultura de António Minho. E recordo que nessa altura existiam chamadas estações experimentais. Havia uma estação de leite e laticínios em Passos Ferreira, havia uma estação de produção animal em Barcelinhos, havia uma estação de fruticultura e viticultura em Sergude, não é? Estou-me a lembrar e se calhar estou-me a esquecer de alguma. E havia excelentes técnicos na Direção Regional da Agricultura, dentro de Touriminho, na altura, não é? Porque agora já não é em Touriminho, que trabalhavam essas áreas, não é? E, portanto, a componente da extensão, que passou muito para as cooperativas, é importante, não é? Mas falta muito da investigação. E a investigação só de ser desenvolvida por docentes, vou-vos dizer que às vezes é complicado, porque temos que conciliar as nossas atividades letivas, não é? Com trabalhos de investigação, mas é assim que nós evoluímos, não é? Portanto, os trabalhos de investigação são essenciais. E também deixe-me que diga que muitas vezes trabalhar em produção animal, e penso que o professor Carlos Aguiar na semana passada referiu isto, porque uma coisa é nós fazermos trabalhos em laboratório, e os trabalhos em laboratório muitas vezes são rapidamente, não é, obtidos. Quando trabalhamos em produção animal, em que estamos a trabalhar com ciclos biológicos longos, os resultados são mais difíceis e demoram mais tempo a atingir. Mas a atividade de investigação é importante. Pronto, nós tivemos aqui um trabalho importante, e trabalhar sozinho não faz sentido. Portanto, nós temos que trabalhar em consórcios com outras instituições. Tivemos aqui um exemplo muito interessante, foi este projeto Treasure, que envolveu 20 raças de suínos, destes países que estão aqui referenciados. No caso de Portugal, participámos com a raça alentejana, no caso a Universidade de Évora, no caso do porco-biso trabalhámos o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e também aqui houve um envolvimento daquilo que se chama os third parties, ou seja, há os sócios principais, os colaboradores principais, e depois associamos isto às associações de criadores. Portanto, o envolvimento das associações de criadores é extremamente importante. E, portanto, trabalhos de contribuição, raça bravia, com os porcos, caracterização de crescimentos, isso são tudo trabalhos que estão mais ou menos publicados. E também, muito, muito, muito importante, é dizer assim, a carne das nossas raças autóctones é de boa qualidade. Toda a gente diz isso. E é verdade. Mas
é importante que isso esteja também publicado em revistas de impacto, não é? Pá, e estamos aqui a falar, Meat Science, pá, fala das maravilhas da carne aroquesa, da carne alentejana, da carne da marinho, perdão, da mirandesa, da mortoenga. Portanto, há uma série de trabalhos, mesmo ao nível dos caprinos, que estão publicados em revistas científicas, não é? Portanto, carcaça de caprinos, de cabrito barroso, por exemplo, aqui, portanto, artigos científicos, e depois também há outro trabalho que é importante, que é também de estudos de caracterização genética, de saber distanciamento entre raças, neste caso, de raças de suínos, ou podemos também fazer caracterização de análise demográfica, no caso de raças autóctones, e este trabalho é um trabalho que tem que ser efetuado, não é só por uma escola, não é por uma universidade, não, isto tem que ser em conjugação muito apertada e muito estreita com as associações de criadores. As associações de criadores são determinantes. Agora, tem que haver também um trabalho por parte das associações de criadores de obter dados de qualidade, dos registros com qualidade. Isto aqui é um trabalho que foi efetuado no caso da raça Barrosá, e aqui é uma preocupação. Mas não é, repare, isto não é só no caso da raça Barrosá, é que à medida que nós vamos obter mais informações das enologias, também vamos tendo noção de que a consanguinidade vai aumentar. Se isto é um problema, também é um desafio, que é de tentar arranjar formas de contribuir para a diminuição da consanguinidade. E aqui há um papel que pode ser importante, que é de termos cuidado com a seleção dos reprodutores masculinos. E de tentar definir aqui emparelhamentos no sentido de, sabendo que a consanguinidade pode aumentar, minimizar o aumento da consanguinidade. Portanto, mas está aprovado, tem havido um aumento da consanguinidade por geração. Nos cabritos também podemos fazer crescimentos, pesagens de cabritos. Sabemos que depois também há efeito dos machos, do efeito das fêmeas, não é? Os machos normalmente pesam mais, as fêmeas pesam menos, os partos simples também pesam mais, não é? Um trabalho que também penso que também é interessante, que é fazer a caracterização do estudo dos conteúdos e minerais da carne, que pode ser também aqui um chavão importante, não é? Portanto, alguns trabalhos estão publicados sobre a qualidade mineral, atenção, não é da gordura, não é? Porque se formos ao nível do consumidor, o que é que ele normalmente vai ver? É a tenrura, é o sabor, obviamente que são importantes, não é? Mas muitas vezes não se vai ao pormenor da composição química, da proteína, da gordura, dos minerais, da água, e muito menos, se calhar, também se vai a este componente importante, que é o perfil dos ácidos gordos, também é extremamente importante quando queremos avaliar a qualidade da carne, e aqui relacionar os poliinsaturados com os saturados, não é? Os ômega 6, ômega 3, ômega 3, ômega 6, que também são extremamente importantes. Estudos também nas carcaças da raça cachena. Podemos também fazer composição de ácidos gordos no caso, vitelos de raça cachena, em zonas de montanha, não é? E agora, não é propriamente investigação, mas se calhar uma realidade que eu aqui vou trazer rapidamente, que não é de investigação, mas é o trabalho que os nossos colegas galegos têm, que é na questão da comercialização de raças autóctones, daquilo que se chamam as morenas da Galiza, que é a cachena, também é a nossa cachena, mas eles também têm a designação cachena, a limiana freiresa, a limiana e a cachena, não é? E a caldelá, onde têm produções de vacas, sempre com os vitelos. Aqui no caso é a raça cachena, mas não é a nossa raça cachena. Isto fica do outro lado de Lindoso, não é? De animais que aproveitam, tem as vacas em zonas de montanha, aproveitam os baldios. O aspecto importante que é os cais de embarque na questão do transporte dos animais, isso também é importante. Os pontos de dobramento e depois um outro aspecto que é importante, que é tudo bem, eu posso melhorar, posso produzir estes vitelos, mas depois tenho que fazer um acabamento correto no sentido de melhorar as qualidades organoléticas dessa carne. Isto é um exemplo, não é? Isto pode ser efetuado. Depois também há trabalhos interessantes que existem em zonas de montanha, como é o caso da Quinta Lógica, não é? Que concilia a produção de caprinos com a interpretação da paisagem naquilo que é muito importante e é usual, que é de fazer percursos pedestres. E este é um exemplo em Sistelo, não é? Portanto, temos aqui o nosso Hugo com os caprinos. E dito isto, eu só queria agradecer, não é? Gostava de terminar esta apresentação com um rebanho de cabras, de cerca de 300 cabras, que é uma exploração que eu tenho muito carinho pelos donos, que fica na freguesia de Carvalheira, no concelho de Terras de Ouro, muito perto de uma freguesia que se chama Covide, não é? Não é o Covid, mas que se chama Covide, ali, portanto, perto de Vilarinho das Furnas. Portanto, Engenheiro Martino, eu peço desculpa se falei muito depressa, se calhar foi muitos temas, não é? E se calhar esses temas deviam ser mais aprofundados, mas fica aqui o pontapé de saída, não é? Porque eu estou aqui para aprender também.
Eu acho que nem foi nem muito nem pouco extenso, foi o necessário para abordar o tema, porque é um tema que, como todos podemos ver, tem a sua extensão, tem a sua complexidade e, sobretudo, tem o seu conhecimento, não é? Porque falamos muito em raças autóctones, mas depois não sabemos exatamente em pormenor do que é que estamos a falar e o que é que valem, não é? Portanto, e isso é importante para depois também, como disse, e na minha opinião, muito bem, é preciso depois comunicarmos, não é? É preciso termos matéria para comunicar. Eu não me iria alongar muito em comentários, portanto, agradecer a intervenção, a conferência, excelente. E a primeira questão que aqui está colocada diz o seguinte: na sua opinião, quais as razões que levam aos bovinos de raças autóctones terem dificuldades com uma atividade rentável, mesmo com as ajudas financeiras públicas? É uma questão pertinente, não é? Bem, eu penso que, vamos ver, no caso dos bovinos, não é? E aqui se calhar isto é complicado estamos a falar do norte ou se estamos a falar do sul, são realidades completamente distintas. Eu no sul tenho alguma dificuldade, pronto, eu conheço melhor a realidade do norte. Há uma coisa que eu acho, vamos esquecer a questão das ajudas, não é? Que são importantes, vamos ver, e muitas vezes as pessoas estão a ser ajudados, quer dizer, vamos ver. E eu queria fazer este parênteses, as ajudas são essenciais, são estruturantes, porque se não tivermos ajudas, não vamos ter animais, eu tenho quase a certeza que não vamos ter raças autóctones, se calhar algumas sim, não é? Mas quanto a isso, posso dar uma nota que fizemos um estudo económico, técnico-económico para a raça arauquesa, e 70% do rendimento vem das ajudas, mas mesmo assim a rentabilidade do negócio é muito tenue, ou seja, está na linha d'água. Martim, ainda bem que me dá essa informação, não é? Mas eu se não tiver ajudas públicas, é praticamente impossível manter, ou seja, desaparece. E, portanto, nem sequer é uma questão de colocar dinheiro em cima dos problemas, é uma questão de pagar um serviço que é feito à criação de animais que estão adaptadas a determinadas regiões do nosso país e, portanto, tem importância na perspectiva, como já o professor Carlos Aguiar e também o professor José Pedro Araújo explicou hoje, portanto, determinadas regiões que são essenciais para a manutenção dos ecossistemas. Pergunta. Sim, mas eu vou responder, os serviços de ecossistema, mas pronto, vamos esquecer a questão das ajudas. Eu vejo, quando comecei a fazer doutoramento em 2003, eu falava muitas vezes, digamos, com o meu guru, peço desculpa este termo, mas era o meu guru, que ele dizia assim, professor, mas como é que esta questão das raças autóctones, como é que isto tudo tem? Vá lá uma coisa, isto é uma realidade, o número de criadores tem diminuído. Por exemplo, eu conheço melhor a realidade da minhota, o número de criadores tem diminuído. O que tem aumentado é o número de vacas por criador. Portanto, mas isso tem que aumentar porque os custos fixos são muito elevados. Pois, não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. Também há uma coisa que tenho constatado, que começa a aparecer um grupo de jovens que trabalham melhor as questões da própria qualidade. Porque qual é o rendimento que se tem aqui no caso dos bovinos? O rendimento é assim, tenho vacas, eu tenho que ter vitelos, não é? E tenho que depois ter pesos ao abate, não é? E aqui depois a estratégia que muitas vezes nós estamos dependentes é quem é que vamos entregar os vitelos. E há algumas raças que têm um potencial de crescimento que eu acho que estão a ser comercializados muito cedo. Quer dizer, vamos imaginar o caso dos vitelos, podiam ser comercializados para aí aos 7 ou 8 meses, com maior peso de carcaça, e dessa forma podia ser valorizada a carcaça. Outra coisa que eu acho que tem que ser é a questão da própria qualidade dos animais. E aqui há um papel extremamente importante que é da questão do acabamento e da alimentação dos vitelos na fase terminal. Os espanhóis já trabalham isso de uma forma mais ou menos interessante. E outra coisa é, se vamos avançar mais para sistemas de pastoreio, e alguns criadores já estão a trabalhar mais nessa situação dos sistemas de pastoreio, ou vamos continuar com aquilo que se chama o sistema tradicional intensivo. Não é? Tradicional no sentido que nós temos as vacas presas e temos os vitelos também presos. Não é? E aqui também já começa a haver alguma variação de irmos para sistemas mais extensivos, mas para isso nós precisamos de área. Eu também posso estar enganado, mas também tenho a percepção, mas isto é talvez alguma sensibilidade, que alguns criadores de leite abandonaram a atividade de leite
não é? Eu não tenho números, não é? E alguns deles estão-se a virar para produção de carne. Mas eu tenho quase certeza, para haver rentabilidade tem que se haver aumentar o efetivo. E, já agora, se me permitem, aquela realidade que era de termos uma ou duas vaquinhas, não é? Essa realidade não é sustentável. Porquê? Porque também nós nos podemos esquecer, porque para termos animais temos de ter criadores, ponto. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E temos de ter criadores. E temos de ter criadores, também me lembro, que, num aspecto importante, que não tenham aquela questão da dissonância cognitiva, que é nós termos os animais, e temos os animais, e com carinho, não é? E quando vendemos animais, sofremos porque estamos a separar desses animais. Isso acontece muitas vezes com criadores que tinham uma ou duas vaquinhas. Portanto, eu aqui para responder não tenho alguma dificuldade. Agora, também seria estrategicamente importante era de estarmos menos dependentes das matérias que vêm do exterior, do ponto de vista de alimentos. É por isso que eu acho que é uma pena. Nós temos os ruminantes, os bovinos, os ovinos e os caprinos, que podem ser excelentes para aproveitamento de recursos. Eu não sou nutricionista, não é? Eu preocupo mais depois de avaliar os crescimentos e avaliar a qualidade da carne, não é? E eu acho que esse trabalho pode e deve ser feito. Mas penso que tem que aumentar os animais. Sim, mas nós temos um problema numa grande parte do país, que é a estrutura fundiária. E enquanto não se criar uma linha de crédito bancário, portanto, nos bancos, com garantia pública para fazer aumento de explorações agrícolas, aumento de superfície de exploração agrícola, a pecuária vai ter sempre muita dificuldade, não é? Sobretudo esta pecuária take-away, não é? Portanto, que faz pastoreio, que é o próprio animal que vai ao alimento, não é? Em relação à tradicional da chamada, que eu lhe chamo pecuária hotel, não é? Boa. Agora perguntam, a carne norueguesa é mesmo melhor que a carne de uma raça exótica? Vamos ver, eu para estar a afirmar, eu não quero afirmar por razão simples. O que eu lhe posso dizer, não é? É que como consumidor, não é? Pronto, eu quando há feiras, não é? Estive numa feira que foi já há 2 ou 3 anos, que fui à Arouca e provei a posta arouquesa, não é? A costeleta arouquesa e achei uma delícia. Tal como se também comer carne marnesa também é uma delícia. Portanto, a forma como se prepara, não é? Porque a questão da qualidade da carne depende do quê? Do que é que nós estamos a comer? Vitela, estamos a comer vaca, estamos a comer a costeleta, estamos a comer o bife, portanto, isto depende muito da peça, não é? E, portanto, eu não lhe vou dizer se é melhor ou se é pior. Agora, do ponto de vista, se me perguntar assim, eu prefiro comer uma carne de uma raça autóctone relativamente a uma exótica, digo que sim, não tenho dúvidas nenhumas. Sim, okay. Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, isto não é uma resposta politicamente correta, está bem? Estou a dizer isto com toda a sinceridade. Sim, não, mas aqui o formato do evento é termos a opinião do orador, do conferencista, não é? Sim. Não é a verdade científica da coisa. Se a tivermos e pusermos a dizer, dizemos. Se não temos a opinião, e portanto, é a opinião de quem trabalha à volta destes temas, sem ser especialista nessa área. Da qualidade do alimento em si. Agora, como define a qualidade da carne? Como define a qualidade da carne? E depois pergunto, porque na minha opinião, a qualidade da carne está mais ligada às peças nobres da carcaça do animal que às diferenças entre raças. Bem, obviamente, estamos a falar dos bovinos, continuamos a falar dos bovinos. Sim, presumo que sim. Estamos a falar dos bovinos. Bem, todos nós sabemos que nos bovinos há aquilo que se chama o corte-pistola. Esse corte-pistola, o que é que normalmente vai agarrar toda aquela parte dos membros posteriores, da perna, e depois o vão da costeleta, e depois temos o lombo e o... Normalmente, essas peças são normalmente as que são melhor valorizadas, não é? Agora, muitas vezes, algumas raças estão a adotar uma estratégia que é as peças de pior categoria, normalmente depois são transformadas em hambúrgueres ou almôndegas, não é? Eu, pessoalmente, gosto muito de comer carne de vaca e gosto muito de comer a fralda ou ilhada, não é? Porque normalmente as pessoas dizem que isto não tem valor, e eu gosto muito dessa parte. Agora, definir qualidade, vamos aqui ver 2 aspectos. Primeiro, garantir a qualidade microbiológica, de sanidade, tudo limpinho, não é? Isso tudo bem. Vamos entrar nos aspectos que são mais importantes, que são as características organoléticas. E depois também a forma como nós vamos preparar o prato, porque se estivermos com peças de segunda ou terceira categoria, não faz sentido estar a grelhar.
Se me perguntarem qual é, digamos, a forma que eu mais aprecio para comer uma costeleta ou um bife, é grelhar, ponto. Mas grelhar sem ser temperado, a única coisa é um bocadinho de sal, não é? Vira de um lado, vira do outro e está pronto. Porque se depois vou comer, mas eu adoro uma carne estufada. Comer uma vitela de favo estufada é qualquer coisa de delícia, mas porque isto demora tempo a preparar. Mas não tenho dúvidas que é qualquer coisa de delicioso. Depois, temos a ver a qualidade dietética, mas aí vou-vos dizer que a qualidade dietética, se calhar não há tantas diferenças entre raças, como também, se calhar, também muitas vezes não há tantas diferenças entre espécies. Porque normalmente o que é que se diz? A carne é muito rica em proteína, cerca de 21%. Normalmente esse valor. Tem muita água, tem muita água. Mas depois também tem vitaminas que são essenciais. Vitamina B12, não é? E depois também tem alguns minerais que também são extremamente importantes. Agora, muitas vezes o que diferencia é efetivamente um parâmetro que é essencial. Outro aspecto, o preço. O preço também é importante, que no fundo vai determinar se vamos ou não vamos comprar determinado tipo de peças, não é? Outro aspecto também é importante. Sim, força, Martino. Eu funciono ao contrário. Estando no mercado, para mim o que tem melhor qualidade é o que é mais caro, ou seja, o que pagam mais ao produtor. Martino, eu acho que um dos grandes problemas que existe nesta atividade, do ponto de vista de análise de sustentabilidade económica, é a questão do preço a que é pago o quilo da carcaça. Como as produtividades são muito mais baixas, o quilo da carcaça tem que ser acima do que está a ser pago. E já não estou a falar agora que os fatores de produção subiram, portanto aí nem sequer me pronuncio porque não tenho números nesta fase, mas antes disso nós temos alguns estudos feitos, quer na Arauquesa, quer também na produção do leite da Serra da Estrela, desde a parte da fileira de produção até à parte do queijo, que fizemos alguns estudos sobre isso, e técnico-económicos, e portanto era preciso já na altura que os preços subissem, não é? Sim. Agora, tenho aqui uma questão que já foi falada, mas é só para precisar. É necessário dar ração no acabamento do animal de raça autóctone para que a carne seja de melhor qualidade gustativa? A resposta depende, mas a resposta sim. eu vou-me reportar mais àquilo que se passa em Espanha, na Galiza, com as raças autóctones. Sim. Porquê? Porque isto depois depende muito do sistema. Eu acho que eles têm um sistema de animais em zonas de montanha. Estou a falar do sistema das zonas de montanha, porque depois, se calhar, se estivermos aqui nas zonas de várzea, os animais temos a silagem de milho, não é? Mas eu estou a pensar numa exploração que eu acho que vale a pena ser visitada. Eu normalmente visito sempre com o pessoal do Mosteiro da Agricultura Biológica, que é uma senhora que tem a Hortência, que fica muito perto do mosteiro de Ceia, portanto fica ali na província de Ourense, que é qualquer coisa divinal. Ele tem vacas frieiresas, tem 40 vacas frieiresas, tem um encabeçamento de uma vaca por hectare, em zona de montanha, portanto é uma zona que neva, não é? E as vacas todos os dias vão para o pasto. E, portanto, ele tem lá um esquemazinho de muitas parcelazinhas e, portanto, os animais são 40 animais que têm o touro, também trabalha em monta natural. E, curiosamente, foi uma senhora que se dedicou à produção de leite, que depois esteve a trabalhar com uma raça exótica e depois constatou que, a partir do momento que virou para as raças autóctones, as despesas com médicos veterinários diminuíram. Isto não é uma crítica aos médicos, mas a perspectiva de facilidade de partos. Não é? E o que é que ela me diz? Diz: Zé Pedro, eu quando tenho os animais em liberdade, mas porque tenho área, porque repare, isto tem que haver estrutura fundiária. Eu tendo área, tendo os animais todos os dias no monte, eu tenho os vitelinhos com as vacas a mamar, obviamente, são vacas aleitantes, e depois tenho que fazer uma coisa, que é quando eu chego por volta dos 7, 8 meses, eu faço, digamos, separo os vitelos das vacas, não é? E aí eles estão em acabamento, e aí comem efetivamente ração. Portanto, durante um mês e meio, qual é a vantagem? A vantagem da utilização da ração biológica, neste caso é uma exposição biológica, tem que ser uma ração biológica, é fazer duas coisas. Uma é que os vitelos crescem um pouco mais. E, por outro lado, a qualidade da carne também melhora. Porque o facto dos animais estarem em exercício também, se é verdade que do ponto de vista de bem-estar pode ser muito gratificante, não é? Mas prejudica aquilo que é o índice de conversão do próprio animal. Portanto, resposta sim. Para essas zonas de montanha eu acho que faz sentido. Mas lá é como eu vos digo, tem que haver área. E depois outra coisa que também se calhar não falámos aqui,
que é a questão da predação. Não é? Se calhar isso mais ao nível dos pequenos ruminantes, não é? A questão do lobo é um problema grave, e aqui na zona do, eu falo, na zona da Carvalheira, de vez em quando existem ataques do lobo. Nos bovinos, normalmente esse problema não acontece, não é? Mas a resposta sim, o acabamento acho que é uma prática, repare, os vitelos já com 6, 7 meses já não mamam na mãe. Até porque, repare, na questão da agricultura biológica também deixem que vos diga uma coisa. Os regulamentos muitas vezes têm vantagens, mas também têm desvantagens, não é? No caso do regulamento da agricultura biológica, diz, para ser um produto da agricultura biológica, um vitelo tem que mamar pelo menos 3 meses na mãe. Isso é o que diz lá o regulamento. Meus amigos, quando estamos a falar com raças autóctones, mesmo que seja em convencional, os vitelos mamam muito mais do que os 3 meses na mãe. Mal seria se não mamassem, não é? Agora, as mães têm que ser ajudadas para os vitelos, não é? Porque, repara, aqui aumenta o segmento mãe. Portanto, aquilo que o vitelo é, até aos 3 meses, depende muito, muito, muito da mãe, não é? E pode, se calhar, mais, até aos 4, 5 meses. Não é? Então, temos que pôr peso nos animais. As alterações climáticas estão a criar dificuldades à criação dos animais das raças autóctones? José Martino, eu não sou especialista nessa área, tenho alguma dificuldade, mas se calhar no Alentejo, não é? E, reparem, basta ver ou ouvir aquilo que se passa no noticiário, não é? Nós temos que pensar, agora a ver, nós temos que pensar numa coisa que é importante, o bem-estar dos animais. Isto parece-me que é óbvio, não é? E uma das liberdades que é essencial é o animal estar livre de fome e de sede, não é? Reparem, já não falo nos vinhos de carne, mas a quantidade de leite que uma vaca leiteira, por exemplo, produz, uma vaca leiteira que produz 50 kg de leite por dia, vocês estão a ver a quantidade de água que um animal tem que ingerir. Portanto, se calhar em zonas, no Alentejo, não sei, nós aqui no Entorno e Minho também se calhar temos algumas dificuldades, não é? Porque esta água que veio é para regar, mas não resolve o problema. Eu acho que sim. Agora, se calhar as raças autóctones, fruto da rusticidade que têm, não é? E essa é uma das características que as raças autóctones têm, se calhar vão ser mais resistentes do que as raças exóticas. Eu também não queria que ficassem com a ideia que o meu discurso aqui é só raças autóctones, raças autóctones, raças autóctones. Eu acho que todas são importantes, porque também temos que ver aqui que salvaguardar, não é? E aqui uma estratégia a nível de Portugal, se aumentarmos ou não aumentarmos o consumo de carne, se somos ou não somos autossuficientes, eu acho que temos condições para aumentar. Se calhar temos que diminuir um bocadinho o consumo de carne, se calhar, não é? Mas isso não sou eu que vou estar a dizer, sei, e aí por aquilo que eu faço na minha escola, que é contacto com alunos de agronomia, que basicamente são mais ligados, digamos, à produção animal, e contacto muito com alunos de enfermagem veterinária, que normalmente contactam mais com animais de companhia, não é? Portanto, são mais urbanos, entre aspas, não é? Mas o que é verdade, e às vezes, mas isto agora é uma corrente dos veganos e tal, a maior parte dos alunos que eu tenho na escola, e eu coloco logo a primeira questão quando falo em bem-estar dos animais, sem qualquer tipo de constrangimento, perguntar, vocês consomem produtos de origem animal? E eu, quando vou à cantina da minha escola, uma das coisas que eu observo, não é? E temos lá carne, temos peixe, temos dieta e temos produtos, e também carne, temos produtos vegetarianos, não é? E a maior parte dos jovens continuam a consumir carne, não é? Agora, se calhar temos que diminuir um bocadinho o consumo de carne, não é? Se calhar temos que diversificar, e quando falamos em consumo de carne, eu aprecio uma sopa, não é? Portanto, também diversifico muito a minha dieta e também, eu acho que é importante também exercitarmos. Fazemos percursos pedestres para conhecermos a realidade do nosso interior, temos que andar de bicicleta, que também penso que é extremamente importante, não é? E irmos às zonas interiores, não é só fazer percurso pedestre, é consumir os produtos locais. Eu, relativamente, não sou especialista em alterações climáticas, não é? Mas preocupa, não é? E as raças autóctones, eu acho que elas são mais resistentes. Eu penso que as alterações climáticas têm também um bocadinho a ver com esta questão da seca no sequeiro, não é? A seca normalmente é só vista do ponto de vista do regadio. Mas o que acontece é que estes animais de raças autóctones que aproveitam a vegetação natural, e esta está a ser afetada, pronto, por chover menos e chover mais concentrado. Mas avançando, quais os melhores animais de raças autóctones para controlar a vegetação rasteira na floresta minhota? Ora bem, na floresta minhota, está a falar de zonas de montanha, não é?
Sim, nas zonas de montanha, sim. Pronto, é assim, vamos lá ver. No Dor e Minho, já agora peço desculpa, estamos a falar de Trás-os-Montes e Não, Norte de Portugal? diz que é no Minho, No Minho, na vamos lá ver. Floresta Minhota. Pronto, vamos pensar no Minho. Pronto, é aquela realidade que eu conheço aqui no Minho é assim, que raças é que de bovinos? Penso que é bovinos, não é? Também, José Martins, desculpa Não, lá. eu perguntei quais os melhores animais de raças autóctones. Pronto, é assim, no caso dos bovinos, eu inclinaria-me nas zonas de montanha para a Caxena e Barrosá. No caso dos caprinos, estou a falar de raças autóctones, não é? Porque também, atenção, Sim, também sim, muitas raças vezes, autóctones. também, se calhar também encontramos animais cruzados, também existem cruzados Sim. nessas zonas de Sim. montanha. Mas pronto, raças autóctones, eu não teria dúvidas nenhumas que iria para uma Caxena ou para uma Barrosá, dependendo da zona. A minhota não, a minhota eu acho que é uma raça que tem potencial de crescimento, mas mais para zonas de várzea, não é? Mais zonas planas. Se for para os caprinos, eu não teria dúvidas nenhumas na raça Bravia, porque até é a raça aqui na zona do Gerês, e depois também é uma coisa que também penso que é importante, que é a proximidade das raças às associações de criadores. Que eu acho que esse também é um trabalho importante, não é? E, portanto, no caso da Barrosá e da Caxena, temos a Associação de Criadores da Raça Caxena, que está sediada nos Arcos de Alvés, o próprio agrupamento de produtores é a Cooperativa Agrícola dos Arcos e Ponta Barca. No caso da raça Barrosá, temos a Amiba, não é? A Amiba tem a Associação de Criadores da Raça Barrosá, mas que depois superintende várias raças, que é o caso da Bordaleira de Antoriminho, a Chorra do Minho e depois as galinhas autóctones. Há a proximidade, a sede em Vila Verde. E no caso das cabras da raça Bravia, a localização da ANCABRA, a Associação Nacional de Criadores da Raça Bravia, está localizada em Vila Pouca de Aguiar. Mas o secretário técnico, o engenheiro Hugo Costa, muitas vezes se desloca, não é? E vem aqui a estas zonas, porque também há um grupo muito importante, não, há um núcleo muito importante de cabras bravias localizadas nos concelhos de Arcos de Valdevez, portanto nas zonas do Alto Minho. Mas, curiosamente, as zonas do Alto Minho, na década de 80, tinham uma expressão muito significativa de pequenos ruminantes que perderam um bocado essa expressão. Okay? Mas pronto, a cabra bravia sim, eventualmente a serrana, mas penso que a cabra bravia, e no caso das ovelhas. Mas as ovelhas, atenção, as ovelhas em zonas de montanha têm algumas vantagens, eu se calhar eventualmente a churra do Minho, seria aquelas raças que eu poderia eventualmente... Mas para controlar a vegetação em si, terá que ser um misto de animais, não é? Porque se for a mesma raça, só come determinadas tipos de erva. Pelo menos foi a ideia que eu fiquei da apresentação do professor Carlos Aguiar. Martino, é assim, e relativamente a isso, o professor Carlos Aguiar é um especialista, não é? Eu não tenho, digamos, as mesmas competências para falar sobre bovinos, mas sim, repare, quando se vai em zonas de montanha, muitas vezes nós vemos os bovinos, depois também vemos os caprinos, não é? Mas na questão dos caprinos nos rebanhos, aquilo tem que ser, digamos, aquilo que é o chamado pastoreio de percurso. E os animais muitas vezes sozinhos, não é? Mas têm que ser acompanhados e muitas vezes não são acompanhados pelo pastor, são acompanhados por cães. E eles próprios fazem o percursozinho e depois voltam. E só lembrar que eu acho que se calhar muitos de vocês não têm essa noção, naquilo que eram os sistemas de pastoreio tradicional das vezeiras. Eu ainda acompanhei em 87, 88, na freguesia de São Miguel de Entrada nos Rios, no concelho de Ponta Barca, uma vezeira, e a vezeira era muito curiosa, que tinha cabras de vários criadores, juntavam-se, iam para o monte e depois no regresso cada conjunto de cabras ia para as suas cortes, ou corrais, ou eidos, como se designava, não é? Mas, assim, os caprinos são qualquer coisa de... são uma espécie que eu aprecio, até vos vou ser sincero, aprecio mais as cabras, os caprinos, não é? Pela irreverência, por ser mais browsing do que propriamente grazing, não é? Do que os ovinos. Mas, pronto, mas isto é uma paixão meramente pessoal, como também gosto dos bovinos, não é? Das aves não tenho, apesar de ter o apelido Pinto, não aprecio muito as aves. Vamos para a última questão. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Que áreas de investigação e experimentação deveriam ser prioritárias para que as fileiras dos animais de raças autóctones fossem mais atrativas para os produtores? Bem, eu acho que se deve continuar a prosseguir o estudo. Aliás, nós na escola estamos a fazer alguns trabalhos de caracterização, neste caso com a raça branca. Eu acho que isso é essencial, não é? Mas na questão dos dados reprodutivos, a avaliação de qualidade da carne, isso tem que ser devidamente publicado. E outra coisa que eu acho que é importante, que falta essas ações de demonstração, não é?
de transferência de conhecimento, e aqui se calhar falta-nos, porque nós somos muito poucos, não é? E portanto se calhar tem que haver uma maior interligação entre escolas de superiores agrárias e institutos, universidades e associações de criadores, só assim é que é possível, porque também reparem, eu falo como docente, não é? Nós somos avaliados, digamos, pela nossa produção científica, mas, digamos, a maior compensa que nós podemos ter não é os papers que fazemos, é o impacto que esses papers podem ter nos criadores, e no fundo os criadores chegarem à nossa beira e dizem assim, olha, isto foi importante. Não é? E um exemplo muito, já agora também, falando no projeto No Treasure, não é? Uma das coisas que eu acho que foi muito inovadora foi a utilização daquele sistema de estufa, que pode ser utilizado e pode ser adaptado para bovinos, para ovinos, não é? E muitas explorações de bovinos leiteiros, hoje em dia já, por exemplo, fazem a instalação das novilhas, não em pavilhões muito, com portes muito elaborados, não, com estufas consegue-se fazer, portanto, tem que se diminuir os custos na instalação dos animais, apostar, isso é uma coisa que é verdade, a questão do bem-estar dos animais tem que existir, portanto, fala-se muito na questão da certificação do bem-estar dos animais, e isto é uma mais-valia. E depois, com as redes sociais, nós podemos efetivamente estar a divulgar as boas práticas, porque as notícias correm rapidamente. José Pedro Araújo, muito obrigado. Nesta fase da conferência, eu peço ao conferencista que faça um resumo para a memória futura, entre o que falou e o que foi e da parte das perguntas, aquilo que foi focado, o que é que nós devemos reter como mais importante? Olha, Engenheiro Martino, eu por um lado gostaria de dar respostas mais cabais. Ficam aqui muitos desafios, não é? Mas também percebi que efetivamente como é que nós podemos melhorar a qualidade da carne. Eu acho que esse é um trabalho que tem que ser importante. Eu acho que isso temos que trabalhar. No fundo, depois também tentar ver de que forma é que as zonas do interior, não é? E relacionar eventualmente com associações florestais e com bombeiros e com baldios, como é que nós podemos trabalhar melhor a produção animal. Outra coisa que eu acho que é importante reter, e aqui, é criar sinergias com outros investigadores, com outras escolas, no sentido de trabalhar e dar respostas a essas. Um outro que eu não falei foi a questão da utilização dos animais na tração animal. Porque existe uma Associação Portuguesa de Tração Animal que é, no fundo, em determinadas zonas onde a mecanização é complicada, nós se calhar podemos utilizar bovinos, se calhar podemos utilizar equinos, não é? Em processos de trabalho agrícola, no sentido de melhorar a estrutura do solo, não é? Porque, já agora também se me permitem, quando se fala em biodiversidade, há um aspecto que importa referir, que é a questão da microbiologia que existe nos solos, não é? E isso também muitas vezes não se valoriza. E já agora também esqueci-me de um aspecto que era importante, a questão da apicultura. A apicultura também é uma atividade que é extremamente importante, não é? E que se calhar muitas vezes não é valorizada. Agora, raças autóctones, sim, obviamente sim, e se eu tiver conhecimento de que uma raça autóctone está ameaçada de extinção, digamos que é um marco triste, não é? Apesar de todo o esforço que está a ser efetuado, no sentido de fazer a chamada criopreservação, e já agora também, só referir uma nota muito importante, que é a Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais atribui o chamado prémio de guardião da natureza, da biodiversidade doméstica, que normalmente concorrem, e se calhar há muitos exemplos de criadores particulares, que são criadores de cabra serpentina, de porcos alentejanos, não é? E que no fundo esses são os chamarizes. E também as quintas pedagógicas, também eu acho que também é uma componente muito importante que podem contribuir para dizer o que é uma raça autóctone, não é? Engenheiro Martino, eu acho que havia tanto para dizer, não é? Claro, eu gostaria de ter mais respostas e tenho dúvidas, não é? Sim, mas professor José Pedro Araújo, muito obrigado. Foi uma excelente lição, aprendemos todos muito. Aqui no Facebook temos alguns comentários a agradecer e a dar-lhes parabéns pela apresentação. E, portanto, atingimos os nossos objetivos, que é trazer um novo tema, comunicá-lo e, portanto, criar maior massa crítica na agricultura e no mundo rural. Muito obrigado. A todos os participantes que estiveram connosco também muito obrigado. Peço mais uma vez desculpa que não conseguimos responder à maior parte das questões,
mas isto faz parte das regras do jogo, respondemos por ordem que cá estão, e portanto até à próxima quarta-feira. Posso só me despedir? José, Claro, dizer que foi claro. um prazer enorme, também o considero um amigo, não é? E acho que está a fazer um trabalho excepcional, não é? Porque precisamos de mais estes canais. E eu não sei quem é que está a assistir, mas quero mandar a todos um grande abraço, não é? E se um dia quiserem visitar a nossa escola, a Escola Superior Agraria em Ponte Lima, serão bem-vindos, está bem? Um grande abraço para todos e muito obrigado. Muito obrigado. Então, tivemos aqui um grande entusiasta das raças autóctones, dos animais e também e para mim, o que tem maior valor também, os produtores que trabalham com este tipo de animais, que merecem o nosso respeito muito, muito elevado, né, para mim, porque normalmente trabalham em condições muito difíceis e duras e muitas vezes são mal remunerados. Um bem-aja a todos, um grande abraço, saúde e até para a próxima semana. Uma boa noite. Obrigado.